A verdade que Cristo deseja que aprendamos é fundamental para a nossa jornada espiritual. Hoje, vamos refletir sobre um tema central para a nossa vida cristã, a verdade que Deus deseja que conheçamos e vivamos plenamente. A Bíblia é clara ao mostrar que a verdade é essencial para a nossa caminhada espiritual, e o próprio Cristo nos conduz a ela. Vamos meditar em alguns versículos que nos ajudam a compreender esse chamado divino. Em 2 Pedro capítulo 1 versículo 12, o apóstolo nos lembra, e por isso, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Deus quer que estejamos continuamente reafirmando e vivendo na verdade, pois ela é a base de uma vida firme e segura em Cristo. Jesus, em João 7, versículo 17, nos ensina, e se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A verdade não é apenas um conhecimento teórico, mas algo que experimentamos ao obedecer a Deus. Ao buscar sinceramente a vontade do Pai, somos guiados ao entendimento pleno da verdade. O apóstolo João expressa em 3 João, verso 4, não tenho maior alegria do que esta, e a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Deus se alegra quando caminhamos na verdade, pois ela nos mantém em comunhão com Ele e reflete seu caráter em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos lembra, em 1 Coríntios 13 versículo 6, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A verdade está intrinsecamente ligada ao amor, e viver na verdade é viver em amor, rejeitando a injustiça e abraçando aquilo que é puro e correto. Por fim, o salmista nos ensina em Salmos 119, versículo 142, e a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A palavra de Deus é a expressão mais elevada da verdade. É através dela que compreendemos a justiça eterna e conhecemos o caminho que nos conduz à vida. Portanto, neste vídeo, queremos explorar e demonstrar a plenitude da verdade que Deus nos convida a conhecer, viver e compartilhar. Afinal, qual é a verdade que precisa ser resgatada? A Bíblia é clara em nos orientar em Filipenses 4 versículo 8 que devemos procurar o que é verdadeiro, sendo assim, há algo que não é verdadeiro e que está no lugar que não deveria. As pessoas têm se esquecido de algo que foi criado na criação do mundo e que não tem sido observado pelas pessoas. Tem sido negligenciado pela maioria da população. Sim, estamos falando do sábado. Quando olhamos o relato da criação, percebemos que Deus não terminou tudo no 6º dia, ele finalizou sim todos os cenários. Criou o universo, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as árvores, o homem e a mulher. Poderia ter parado sua criação, entretanto não parou. Existia até o 6º dia, mas ele decidiu criar mais um dia e criou o 7º dia. Quero que entendam que não foi um dia comum como os demais, neste dia ele fez duas coisas muito importantes para a humanidade. Ele abençoou e santificou. Conseguem entender esta importância? Acompanhe o relato de Gênesis 2 versículo 3, e no 7º dia Deus acabou seu trabalho que ele tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. O sábado, um dia sagrado, foi instituído na criação do mundo, não no Sinai. No livro de Gênesis, encontramos a narrativa poderosa de Deus descansando no 7º dia, abençoando-o e santificando-o. Esse ato não foi apenas um exemplo, mas um convite para a humanidade. O sábado é um tempo de renovação, um momento para nos desconectarmos das pressões do cotidiano e nos reconectarmos com o divino e com nós mesmos. Enquanto muitos associam o sábado apenas à lei mosaica, é crucial lembrar que sua origem remonta à própria criação. É um presente de Deus, um lembrete de que somos mais do que nossas obrigações. Ao observarmos o sábado, celebramos a harmonia entre o Criador e a criação, um dia para refletir, descansar e rejuvenescer. Assim, o sábado se torna um símbolo de esperança e renovação em nossas vidas. Deus deu a razão pela qual ele abençoou e santificou o 7º dia. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Ele descansou e deu o exemplo para o homem. Ele abençoou e separou o 7º dia para o homem também descansar de seu trabalho, e seguir o exemplo de seu Criador. O Senhor do sábado disse em Marcos 2 versículo 27, o sábado foi feito para o homem.
Não para o judeu como muitos alegam, mas para o homem, em seu sentido mais amplo, o que significa para toda a humanidade. O sábado, um dia sagrado, foi criado por Deus para ser um momento de descanso e reflexão. Pensem comigo, Adão, Noé, Abraão, todos eles vivenciaram a importância desse dia. Para Moisés, o sábado não era apenas uma pausa, mas um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. E isso se estende a nós, hoje. É um convite para desacelerar, para nos reconectarmos com o divino e com nós mesmos. No meio da correria do dia a dia, o sábado nos lembra que somos mais do que nossas obrigações. É um tempo para a família, para a espiritualidade, para a gratidão. Deus deu a seguinte razão no Decálogo, pela qual o homem deve manter seu santo sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20 versículo 11. Aqui vemos que o sábado não foi instituído no Sinai com as 2 tábuas da lei. A origem do sábado foi na criação, lá no Éden. Todos os que são sinceros de coração devem ver este fato. Deus não abençoou o dia de sábado no Sinai, já havia abençoado no Éden. O sábado foi marcado e selado com milagres por Deus e observado por Israel no deserto, 30 dias antes de chegarem ao Sinai. No relato de Êxodo 26 versículos 22 a 30 conta a história do maná onde diz que Deus, na sexta-feira, daria pão em dobro. Amanhã é o repouso do santo sábado do Senhor, asse o que você vai assar hoje e ferva o que vai ferver, e o que sobrar, ajuntai para vós, guardando até amanhã. E disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, que é o sábado, nele não haverá nada. E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para o colher, e não o acharam. E o Senhor disse a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e a minha lei? Veja, para isso o Senhor vos tem dado o sábado. Assim repousou o povo no 7º dia. O povo estava como escravo há mais de 400 anos, Deus lhes deu o maná e lembrou-lhes de seu sábado, selou com milagres 32 dias antes que Deus falasse do Monte Sinai os 10 mandamentos. Vejam a declaração de Deus, até quando recusareis em guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O sábado não é mencionado para o povo israelita como uma nova aliança, mas como uma aliança que eles haviam esquecido. O povo de Israel não podia guardar o sábado enquanto estavam no Egito, assim como nós não podemos guardar enquanto estivermos presos por credos religiosos, seguindo apenas o que o pastor da igreja fala e não o que a Bíblia realmente nos diz. Deus quer nos provar, nos testar, para saber o que está em nossos corações. Ele quer saber se vamos realmente guardar os seus mandamentos. Tiago 2 versículo 10, diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Este versículo enfatiza a integridade e o padrão elevado da lei de Deus, mostrando que ela é um todo inseparável. Mesmo uma falha aparentemente pequena é suficiente para nos tornar culpados diante de Deus, destacando nossa necessidade da graça e redenção através de Jesus Cristo. Se você que está assistindo este vídeo, acha que guarda a lei de Deus mas não está de acordo com o sábado bíblico, o que Tiago está dizendo é que não adianta cumprir os outros mandamentos se você não guarda o sábado de Deus. O sábado é um perpétuo memorial semanal, um presente divino que nos conecta diretamente com Deus. Em Ezequiel 20 versículo 12, lemos que ele nos deu os sábados como um sinal, um lembrete de que ele é o Senhor que nos santifica. É um convite para parar, refletir e reconhecer a sua criação. Êxodo 31 versículo 13 reforça essa ideia, afirmando que guardar o sábado é um sinal entre Deus e nós, uma marca de nossa identidade espiritual. E não para por aí. Em Êxodo 31 versículo 17, vemos que esse sinal é eterno, lembrando-nos do descanso de Deus após a criação. O sábado não é apenas um dia de descanso, é uma celebração da nossa aliança com o Criador, um tempo para renovar nossa fé e fortalecer nosso relacionamento com Ele. A única razão dada para que o sábado seja um sinal perpétuo é o porque em 6 dias fez o Senhor no céu, a terra e o mar e no 7º dia descansou. Isso mostra que o sábado foi dado para um memorial semanal. Ou seja, a cada sábado devemos lembrar da criação de Deus,
para que possamos pôr de lado todo o trabalho servil e cuidados diários, olhar para a criação e para o descanso sagrado, e, assim, trazer à mente louvor e adoração a Deus por Ele ser nosso Criador e mantenedor. Se o homem tivesse mantido o descanso semanal tal qual a Bíblia ensina, nunca teria se esquecido de Deus, que fez o céu e a terra. Em Salmos 19 versículo 17 diz: "Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus." Este talvez seja o ponto que no mandamento do sábado diz: "Lembra-te do dia de sábado." Se observarem, é o único mandamento que Deus colocou. O lembra-te. Deus, em sua onisciência, sabia que o homem esqueceria de seu mandamento. Ainda há tempo para fazermos o que é correto. Temos que olhar para o Criador e ver o que Ele quer de nós. Ele instituiu um dia de repouso e este dia é o sábado da criação. É o único dia na Bíblia que é chamado pelo nome e Deus batizou este dia já na criação do mundo, onde Ele criou o dia, abençoou e o santificou. Sendo Deus eterno, tendo Deus escrito os 10 mandamentos com seu próprio dedo, em tábuas de pedra, e você acha que Jesus Cristo iria revogar o seu santo dia? Também acha que Paulo, sendo imitador de Cristo, como ele mesmo disse, iria falar algo que pudesse contradizer o mandamento de Deus? As pessoas têm deturpado as palavras de Paulo e aplicado conforme seu bem-querer, para sua própria conveniência. Fato é que o que Deus determina, não pode ser mudado. É hora de estarmos totalmente despertos para a verdade em relação ao sábado. Não se deixe enganar por aqueles que estão fazendo invalidar a lei de Deus. Lembre-se, o mandamento do sábado já existia desde a criação. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos. Portanto, uma aliança com Deus não pode ser quebrada. Que este estudo possa ter aberto sua mente para o que é correto. Que Deus em sua infinita graça possa lhe abençoar, e se ainda não estiver guardando o sábado de Deus, que possa rever seus conceitos e começar imediatamente. Lembre-se, o sábado é um sinal entre Deus e seus filhos conforme Ezequiel 20 versículo 12.